Olá pessoal, eu sou o Dr. Bruno Caldas e eu sou cirurgião e vou falar aqui hoje sobre acalásia. Vou falar hoje sobre disfagia. Se você gostar desse conteúdo, depois você deixa um like pra gente, se inscreve no canal e se tiver alguma dúvida você posta ali nos comentários e depois eu vou estar respondendo. A disfagia é a dificuldade de engolir e a acalásia é uma doença que acomete o esôfago. A maior parte dos pacientes que têm uma acalásia, eles têm uma acalásia chamada de idiopática, ou seja, a medicina ainda não sabe a razão exata para aquela doença estar acontecendo naquele esôfago. Mas existe uma degeneração dos neurônios, dos plexos, que estão fazendo a inervação do esôfago e a contratilidade desse órgão ela está comprometida. Para você ter uma ideia, o esôfago é um órgão tão contrátil e tão poderoso que uma pessoa que plantasse bananeira e ela comesse o alimento, ela conseguiria fazer com que esse alimento saísse da boca para o estômago, mesmo de cabeça para baixo. Mas o paciente que tem acalásia, ele não tem essa contração adequada. E além dessa dificuldade de contração, o esvaziamento através de um esfíncter, uma barreira anatômica, que faz a junção do esôfago com o estômago está comprometido. Existe uma hipertonia desse esfíncter. E o que o paciente sente? Ele vai ter uma dificuldade de deglutição. No início para sólidos, para alimentos mais difíceis, como por exemplo carnes. Depois ele evolui para uma dificuldade até para pães, para bolos. Depois para até purês, cremes ele tem dificuldade, podendo chegar até a dificuldade para alimentos líquidos. Esse paciente vai ter engasgos, ele vai ter pigarros, ele vai ter muita tosse, principalmente na hora dele deitar. Então isso é a disfagia, e uma das causas da disfagia é a acalásia. No Brasil, uma causa muito comum de acalásia é a doença de Chagas, e sempre deve ser pesquisada nesses pacientes, porque tem outros comprometimentos que a doença de Chagas traz, não apenas a doença no esôfago. Mas a maioria é a acalásia idiopática, não existe uma causa estabelecida. Se você quiser continuar acompanhando para descobrir como é feito o tratamento cirúrgico, eu vou estar explicando para você em detalhes através de desenho. Fica aqui nesse vídeo. Agora vamos falar da cirurgia de acalásia. Mas primeiro a gente precisa entender o que é acalásia. Essa doença é uma doença que acomete o esôfago do paciente. Eu estou desenhando a cavidade oral, imaginando um paciente de lado. Esse órgão, o esôfago, ele começa na região cervical e ele vai descer do tórax em direção ao abdômen para lá formar o estômago e as outras vísceras. No problema da acalásia, a motilidade desse órgão, ou seja, as contrações musculares desse órgão, elas estão afetadas. É uma doença que vai acometer então o plexo nervoso que faz a contração do órgão esofágico para a região do estômago. E o que acontece por conta dessa desmotilidade, dessa alteração? O esôfago ele começa a ficar aumentado, um volume dilatado. E o paciente começa a acumular alimentos no esôfago. Ele não consegue lançar de uma forma adequada esse alimento para dentro do estômago. E esse alimento acumulado, naturalmente, pode voltar para a via aérea superior, ocasionando tosses, engasgos e, em casos mais graves, até mesmo pneumonia, principalmente quando o paciente vai deitar. Essa doença no esôfago, essa doença de degeneração dessas fibras nervosas, que vão ter esse impacto na contração do esôfago, ela é conhecida como acalásia. É uma doença em que tem uma dificuldade na motilidade e, além disso, uma resistência na passagem
do alimento para dentro do estômago. Então, esse chamado de esfíncter inferior, ele está normalmente no paciente que tem acalásia hipertônico, ou seja, ele tem uma contração desse esfíncter. E aí o paciente ele vai ter uma dificuldade desse esvaziamento. O que a cirurgia da acalásia faz? Nós infelizmente não conseguimos curar esse esôfago. Seria o ideal. Mas nós conseguimos, a nível do esfíncter do esôfago, promover uma secção dessas fibras musculares, fazendo um relaxamento dessa região terminal. Então, como essa região estava com uma pressão aumentada, uma pressão elevada, tem um relaxamento, o alimento ele pode voltar a descer para o estômago. Mas aqui fica aberto, doutor. Essa abertura normalmente é feita só nas fibras musculares. Nós não atingimos o interior do esôfago. E além disso, com o próprio fundo do estômago, nós fazemos a proteção dessa região. Nós mobilizamos o fundo do estômago e fazemos a proteção dessa região. Então essa cirurgia, que é conhecida como cirurgia de Heller, ela é acompanhada de uma fundoplicatura, ou seja, a mobilização do fundo do estômago e uma sutura cirúrgica a DOR. E essa técnica é uma das técnicas utilizadas na cirurgia de acalásia para devolver, pelo menos em parte, a função normal desse esôfago. E eu falo em parte porque não chega a ser uma cura do esôfago, mas uma cirurgia que é feita para aliviar esse deságue comprometido do esôfago. Felizmente é uma técnica que pode ser feita por videolaparoscopia, com pequenos furos ou cortes na região do abdômen. Nós conseguimos posicionar pinças cirúrgicas e uma câmera de videolaparoscopia, um afastador para o fígado. Conseguimos chegar a essa região e fazer todo esse tratamento. O paciente, no dia seguinte, já se encontra bem, em condição de receber alta hospitalar, podendo voltar a se alimentar, coisa que ele não fazia de uma forma satisfatória.